Nessa sessão 4 do nosso seminário, a gente vai falar sobre como que a contabilidade de throughput, esse método da teoria das restrições, pode ajudar a gente a melhorar muito a qualidade das decisões que a gente toma, como avaliar o impacto financeiro dessas decisões de negócio. Vamos lá então. Perguntas desse tipo aí a gente precisa responder. Até que ponto posso baixar o preço para ser competitivo e ao mesmo tempo rentável? Ou então, no nosso portfólio de produtos, quais são aqueles que mais contribuem à lucratividade? Quão rentáveis são as diferentes unidades de negócio de uma corporação? Qual que é a real contribuição dessa ideia ao resultado financeiro global do negócio? Pode ser uma proposta, um projeto, uma decisão de investir ou não, né? O que é que nos convém? Fazer internamente ou comprar de terceiros? O que é mais econômico? Então, tudo isso são considerações, né, que a gente tem que fazer. A contabilidade de custo tradicional tem resposta para isso, mas é um método, como a gente vai questionar aqui, é um método extremamente complicado, arbitrário e sistematicamente vai levar a más decisões. Por incrível que pareça, é isso que a gente vai comentar aqui nessa sessão. Então, o Throughput Account é um novo paradigma que permite melhorar, como eu dizia, a qualidade dessas decisões. Como fazer essa ponte entre uma decisão de melhoria do sistema de negócio e o impacto final dessa decisão no resultado global do negócio. Essa ponte não é tão fácil de estabelecer, né? Porque sempre que você vai decidir fazer algo, vai ser em cima de algum aspecto específico, vai ser uma decisão local. Como fazer o vínculo dessa decisão local e o seu impacto financeiro global? Isso é a ponte, né, que a gente vai procurar construir de forma muito melhor e rápida e mais precisa com a contabilidade de throughput. Como eu dizia, esse é um método que está dentro do que é a teoria das restrições criada por Eli Goldratt. E vai ser um paradigma substituto, né, para a gente deixar o mundo de custo e suas consequências negativas e entrar no chamado mundo de throughput. Para ilustrar isso, né, como que pessoas bem intencionadas e experientes podem ser guiadas sistematicamente a más decisões, isso aqui é uma história real que ilustra bem esse ponto. Nos anos 80, uma empresa americana, um gigante aí do setor de equipamento agrícola pesado, né, máquinas colheitadeiras, tratores, tudo isso, com vendas anuais de 10 bilhões de dólares, fechou o ano com uma pequena perda após vários anos de lucro. Então, os acionistas reagem imediatamente, mandam embora o CEO e outro veio com a missão e famoso por fazer business turnaround, de recuperar empresas em dificuldade. Então ele vem e começa a agir. Primeira coisa que ele faz é pedir que, peça por peça, todas as partes, né, das máquinas, ele quer ver o custo de fabricação interna, eram peças fabricadas em diferentes fábricas, ele pede para ver esse custo de fabricação e comparar o que acontece, né, se é mais ou menos barato se a gente comprar essa peça pronta, porque o nosso negócio, afinal de contas, não é fazer peça, é fazer o equipamento. Ok. Então ele faz isso e decide descontinuar todas as peças cujo custo unitário de produção fosse maior do que o custo ou preço de compra, né, de algum fornecedor externo. Então, toda aquela peça daquela lista de 15 mil, ela é descontinuada e faz os correspondentes cortes de pessoal. Depois de 3 meses, é feita uma nova avaliação, não é? E agora aparecem novas peças cujo custo de fabricação interna é maior do que o preço de compra externa. De novo, faz os cortes e assim procede, né, por 3 trimestres. Sempre fazendo o mesmo, né? Só ficando com aquelas peças cujo custo de fabricação é mais econômico fazer internamente. Depois desses 3 trimestres, ele agora olha para a eficiência das fábricas, ele quer aumentar a eficiência das fábricas, que elas produzam mais para poder diluir o custo, né, o gasto fixo dessas fábricas. Então, para isso ele pede
e exige que todas as fábricas trabalhem 3 turnos, né, no último trimestre do ano para fechar bonito. Então, para isso, ele antecipa a previsão de vendas. Então, ele faz empréstimos em 204 bancos para poder ter a matéria-prima e sustentar, então, a operação em 3 turnos, 7 dias por semana, durante o último trimestre. As eficiências das fábricas, com isso, atingiram níveis inéditos, nunca antes observados. O balanço financeiro justificou as decisões do CEO, né? Porque, então, aquele gasto fixo foi absorvido pelo produto acabado e o produto acabado na contabilidade tradicional entra como ativo, né? E aí você tem um bottom line, um resultado final positivo. Missão cumprida, o fulano já estava no final de carreira, recebeu o seu bônus e decidiu se aposentar. Só que o forecast de vendas não se confirmou e no ano seguinte a empresa teve que demitir 30 mil funcionários, queimou praticamente seu estoque a preço de banana e teve que reduzir então a 1/3 do seu tamanho e até mudou de nome, né? Ficou com a imagem queimada no mercado, mudou de nome. Além disso, milhares de fazendeiros, aproveitando a oportunidade de comprar esses equipamentos a um preço bem menor, eles se endividaram, depois não conseguiram pagar e acabaram perdendo as suas propriedades. Ou seja, junto com o gigante também foram milhares de fazendeiros. Então, eu pergunto, esse executivo altamente experiente, bem intencionado, o que leva uma pessoa assim a tomar péssimas decisões com esse efeito devastador, como aconteceu nesse caso? Ele usou alguma coisa diferente do que se faz todos os dias nas empresas? Não, se você for ver aí qual que era o número, o indicador de desempenho, né, que ele estava sendo guiado, é o custo unitário de produção. Então, quando ele decide medir o custo unitário de fabricar uma peça internamente e comprar de fora, ele está tomando, né, como decisão esse indicador financeiro, custo unitário, baseado na distribuição de gastos fixos às unidades do produto. Quando ele decide usar a eficiência, né, aumentar a eficiência das fábricas, a mesma coisa. Ele está tentando diluir o custo unitário de produção das peças e, como consequência, dos equipamentos. Então, isso é feito todos os dias, só que não numa escala bilionária como esse aqui, e nesse caso a gente pôde ver o efeito nocivo disso aí, né, numa escala muito maior. Então, indo aqui para nosso método, né, a teoria das restrições, ela faz 3 perguntinhas simples. Olha, com que rapidez a empresa gera dinheiro, né, com que velocidade está entrando o resultado financeiro, quanto que a gente tem de dinheiro retido na empresa e quanto custa para fazer a empresa funcionar. São 3 perguntas simples e a teoria das restrições diz o seguinte, olha, para responder isso aí, essas perguntas básicas, basta 3 números, basta 3 indicadores financeiros. O throughput, o investimento e o gasto operacional. Vamos definir isso aí. Throughput é a taxa ou velocidade de geração de dinheiro através das vendas. A gente calcula como a receita de vendas menos o custo totalmente variável. Isso você pode calcular para uma unidade, né, o preço de venda, quanto que o cliente pagou, menos o custo que você vai pagar da matéria-prima, por exemplo, né, a terceiros, taxas, comissões, esse tipo de coisa, aí fica o dinheiro que entrou. Isso é o throughput unitário. E você pode calcular isso para toda uma linha de produtos ou todo o que a empresa gerou num certo período de tempo. A novidade, digamos assim, em relação à contabilidade tradicional de custos é esse CTV. O que é esse CTV? Esse custo totalmente variado. CTV é o dinheiro pago por unidade de produto a entidades externas, isto é, aqueles custos que variam em proporção direta com cada unidade vendida. Tá? Exemplos, quanto pago a fornecedores de matéria-prima, de material de embalagem, de serviço, etc. Comissões de venda. Todos são gastos que, se não houver a venda, você não tem a despesa, não tem o gasto, certo? Impostos e taxas. E aqui o assunto é o seguinte, o CTV não requer e não deve incluir absolutamente nenhuma distribuição de custo fixo às unidades do produto. Okay? Essa aqui é uma grande diferença em relação à abordagem da contabilidade tradicional. Aqui não existe nada de
alocação de custo às unidades do produto, alocação de gastos fixos às unidades do produto. Ok, o investimento é o que a gente está acostumado já a definir, é o dinheiro que a empresa investe com o propósito de gerar vendas. Então você tem instalações, equipamentos, inventário de matéria-prima de todo tipo, né? O gasto operacional é quanto custa converter aquele investimento em throughput. Tá? Então aí são todos os gastos que não são CTV, essa é a definição aqui. Aqui na contabilidade throughput não tem esse critério de gasto direto, gasto indireto, fixo ou variável. A questão é a seguinte, se não é CTV, se não é custo totalmente variado, que varia em proporção direta a cada unidade vendida, vai para a bolsa, né, vai para a categoria de gasto operacional. Exemplo, salários, não importa se é o presidente, que está no limpo corporativo, o operário que está tocando a peça, no final do mês tem que pagar todo mundo. Aluguel, energia, transporte, publicidade, juros bancários, são gastos que até podem variar mês a mês, mas se não varia em proporção direta a cada unidade vendida, é gasto operacional. Então, para melhor visualizar é o seguinte, é tudo o que você tem que pagar no final do mês, venda ou não venda. E aqui está a relação entre esses três grandes indicadores, né, financeiros. O throughput é o que é gerado, né, em função do investimento que foi feito e em função de quanto custa, com o gasto operacional, fazer a maquininha, né, da empresa funcionar. E aqui, a partir desses três numerinhos básicos, você pode tirar todos os indicadores financeiros tradicionais. Por exemplo, o lucro líquido, net profit, é o resultado de throughput total menos o gasto operacional. Isso é o lucro líquido. O retorno sobre a inversão, o ROI, é o lucro líquido dividido pela inversão, né? T menos GO sobre I. Um indicador financeiro de produtividade interessante é isso aqui, a relação entre throughput e gasto operacional. Ou seja, para cada gasto, né, para cada dólar, digamos assim, o real de gasto operacional que você tem, quanto isso gera de throughput. Essa relação, então, tem que ser maior que 1, senão você está tendo um prejuízo, né? Ok. Agora, eu quero nesses dois slides aqui contrastar os dois paradigmas, os dois mundos, o mundo do custo e o mundo do throughput. Então vamos lá. No mundo dos custos, a gente parte, né, considera o gasto fixo que tem, o GO, gasto operacional. Suponha, no período você vende certas N unidades de vendas, né? Realiza aí N transações de venda, N produtos, N serviços prestados, etc. Ok, então o que a gente faz? Como a gente quer chegar no custo unitário, para tomar as decisões de negócio, a gente inventa alguns cost drivers, alguns critérios para repartir o gasto fixo às unidades vendidas. Ok? Por exemplo, tempo de produção, tempo dedicado por uma pessoa a um certo tipo de produto, né? Área que ocupa um departamento que tem um certo custo de aluguel, por exemplo, e N outros cost drivers, como se diz, né? Tudo isso para chegar nessa distribuição do gasto operacional às unidades de produto, esse GO unitário aqui. Aí a gente soma a isso o custo variável e chega então ao que a gente queria, né? Estimar, calcular o custo unitário do produto. Aí sobre esse custo, né, calculado, esse custo unitário, a gente coloca uma margem e esse é o preço. É assim que as empresas fazem, né, tradicionalmente. Custo mais a margem é o preço. É o preço mínimo que você tem que praticar no mercado para ter uma certa lucratividade. Agora, suponha o seguinte, você vai com esse cálculo e essa imposição do preço para o mercado, e o mercado fala assim, não, eu estou disposto a pagar isso aqui. Se você pagar isso, a gente faz negócio. Senão, não. Aí você faz as continhas e fala o seguinte, peraí, o nosso custo unitário é maior do que o preço de venda. Não posso fazer isso, nós vamos ter perda, nós vamos perder dinheiro, ok? Então, obviamente, nesse caso, a resposta é não podemos praticar esse preço, não dá para fazer negócio com esse cliente que está oferecendo esse preço, né? Então, tudo gira, observe, em torno disso aqui, dessa figura, o cálculo do custo unitário do produto. E esse é o paradigma do mundo dos custos. Ok, agora vamos ver o paradigma do mundo do throughput. Já partimos de um enfoque diferente, que reconhece o seguinte, olha, preço não tem nada a ver com custo.
Preço é um resultado da percepção de valor que o mercado tem, os clientes têm, né, de como um produto ou serviço satisfaz suas necessidades. Então, o preço, nessa ótica do throughput, é um dado do mercado. Quanto que você pode praticar de acordo com as características de desempenho do produto ou serviço. Bom, então, tá aí, é um dado. Vem lá do mercado. Desse preço de venda, você tira o CTV, o custo totalmente variável, e você tem o custo totalmente variável e você tem o throughput unitário. Os dados estão todos aí. Você tem todos esses dados já na base de dados da contabilidade tradicional. Então você consegue calcular, sem maior esforço, o throughput unitário. E aí, no mesmo período analisado, você vende as mesmas unidades e multiplicando isso, você consegue calcular o throughput total. Desse throughput total, que é a entrada real de dinheiro, você tira o gasto operacional e aí você tem o resultado do lucro líquido total. E esse resultado tem que bater até o último centavo com o cálculo da contabilidade tradicional, né, de custos. O interessante desse modelo é que ele não trabalha com o custo unitário do produto. Você não precisa fazer peripécias contábeis e usar esses critérios arbitrários para repartir o gasto fixo para poder chegar nesse número, porque nesse paradigma você não precisa do custo unitário. Eu, quando li sobre Throughput Accounting, e é o livro genial do Eli Goldert que eu recomendo, The Haystack Syndrome, a síndrome do palheiro, né, eu senti que tudo que eu sabia, o pouquinho que eu sabia de contabilidade, essas coisas, estava indo, né, para o vinagre. Mas é essa mesma situação. Ok, então, resumindo aqui, a gente não precisa e nem deve usar o custo unitário na tomada de decisões. E aqui eu quero alertar o seguinte, se a gente voltar um pouquinho no slide anterior, veja que interessante. Se a gente dá uma olhada nesse slide anterior, tá certo? Quando a gente falava assim, não, eu não posso praticar esse preço, né, porque o meu custo unitário é maior. Se você observar aqui nesse gráfico, né, assumindo que essas barrinhas são valores, né, observe o seguinte, se você fizer aqui uma projeção, a gente vê aqui que se você pegar e fizer a diferença entre o preço que o mercado estava oferecendo, disposto a praticar, e o CTV, ou seja, essa diferença aqui, você vê que tem um throughput, sim, um throughput unitário positivo. Então, sim, se você vender aquele produto por esse preço, você vai ter uma contribuição, né, ao resultado financeiro da empresa. De onde é que veio essa distorção? Por que a gente, nesse paradigma do mundo dos custos, não conseguiu enxergar isso aí e perdeu a oportunidade de melhorar o resultado financeiro do negócio? De onde é que veio a distorção? Veio dessa distribuição arbitrária de colocar o gasto fixo às unidades de produto. Esse GO unitário foi que tirou a nossa percepção da realidade. Ok, essa solução da contabilidade de custo, essa distribuição de gastos, foi inventada há 2 séculos praticamente, né, no início da Revolução Industrial, e foi genial para a época. Porque na época, a mão de obra, por exemplo, era variável, era tudo CTV praticamente. Ficava uma pequena parcela do gasto operacional, né, e fazendo então essa distribuição de gasto fixo às unidades de produto, isso era uma pequena aproximação suficiente para tomar boas decisões. Hoje, a realidade das empresas é completamente diferente. Hoje, na maior parte dos negócios, o gasto operacional é a maior parcela do custo total. E hoje, o que antes era uma pequena aproximação, hoje é uma grande distorção quando você faz essa distribuição aqui. Quando uma empresa calcula o custo unitário e diz eu não posso praticar esse preço, muitas vezes, eu já vi acontecer isso várias vezes, ela está jogando pela janela uma oportunidade de gerar throughput. Então está aqui aquela ponte que a gente queria estabelecer entre uma decisão local e seu impacto global. E é como eu costumo dizer, essa ponte, esse critério de decisão, é vergonhosamente simples. E aí está a dificuldade do Throughput Accounting. É preciso mudar, como eu venho dizendo, a mentalidade. A parte de cálculo, primeiro, você já tem todos os dados. Segundo, você consegue fazer muito mais simples. Você precisa só descomplicar as coisas, né? Essa que é a dificuldade. Então, uma decisão é boa sob esse critério quando essa relação é positiva. Se o incremento, ΔT aqui é o incremento do throughput, a variação do throughput, tem um cenário e tem o outro.
Se eu implemento algo, decido algo, e isso contribui com certo incremento de throughput, se isso é maior do que o incremento do gasto operacional, então isso aqui é quanto que essa decisão está contribuindo à lucratividade final do negócio. Se isso aqui é positivo, é uma boa ideia. E se a decisão requer investimento, basta que você veja se essa relação, que é o ROI da decisão, se é atrativo para o teu tipo de negócio. Observe o seguinte, que no mundo do custo, você vê com frequência as empresas muito assim focadas à redução de custo, prioridade, um clima de austeridade de custo. Num ambiente assim, se alguém tem uma ideia que precisa, para ser implementada, aumentar o gasto operacional, ela morre no berço. O pessoal nem tem a ousadia, num clima de austeridade de custo, propor um aumento do gasto. Então, já morre aqui, ninguém tem a ousadia de propor. No entanto, no mundo do throughput, você pode sim aumentar o gasto operacional sempre que isso vier acompanhado por um incremento maior do throughput. E aí é uma boa decisão também. E para fechar aqui essa sessão, quero ilustrar um caso real, onde a gente fez uma simples análise para tomar as decisões. E foi um caso assim, a história é a seguinte. A gente estava propondo adotar numa certa empresa, um fabricante de imóveis, adotar a contabilidade de throughput. Recém havia entrado na empresa um gerente financeiro dos tradicionais. Eu expus para ele, né, os conceitos da contabilidade de throughput. Ok, junto estava o dono da empresa, uma empresa familiar. A gente sentou os três ali. Mas ele não entrava na cabeça dele, né? Isso aí seria o mesmo que negar tudo que ele vinha praticando e valorizava na sua carreira, né, como gerente financeiro. Então eu fiz um desafio, falei assim, tá bom, você tem uma situação de alta demanda, vocês não têm capacidade de fábrica para produzir os móveis que o mercado está pedindo, faça a sua análise, os dados estão todos aí, a gente tinha tudo numa arquivo de Excel, faça a sua análise e tome a decisão, quais produtos você vai priorizar para fazer, qual vai ser o seu mix, né, de produtos para poder obter máxima lucratividade. Ele fez a análise dele, eu falei, agora vamos fazer juntos aqui a mesma análise, né, com a ótica do throughput. Tá? E é o que eu vou te mostrar aqui nesse arquivo. Então está aqui, né? Você tem aí os produtos, né, os vários tipos de produtos produzidos na fábrica. E aqui estão todos os dados para poder calcular, fazer o cálculo da contabilidade tradicional e cálculo com contabilidade de throughput. Não vou entrar em detalhes aqui, né, mas você vê aqui, por exemplo, que dada a capacidade de produção, né, não tem capacidade suficiente. A demanda supera mais do dobro da capacidade de produção. Tá? A capacidade está sobrecarregada, não dá para produzir tudo. Então, ele fez a sua análise e chegou a essa conclusão. Isso aqui é o que nós vamos conseguir tirar, né, de resultado financeiro, tá certo? E essa foi a decisão. Esses seriam os produtos que ele fez uma análise baseado em margem, né, do produto, e aqui é como ele tomaria aí 80%. Esse foi nosso critério, porque tem que deixar sempre uma folgazinha, né, para variações na produção, etc. Então tá aí. Esse é o mix e esse é o resultado. Com os mesmos dados, analisando sob a ótica de throughput, também não vou entrar nos detalhes aqui da análise, tá? Esses detalhes, se você tiver interesse, você pode encontrar no curso de Throughput Accounting da plataforma Resolve.guru, já disponível também. Então, só de fazer mudança do paradigma, a gente conseguiu aqui, com os mesmos recursos de produção, aumentar em quase 25% o lucro líquido mensal dessa empresa. Só de mudar o chip, mudar o paradigma, para você ver o impacto que isso aqui pode ter. Então é isso, uma pequena introdução à contabilidade de throughput. Espero que você possa, né, apreciar aí o quanto que isso pode simplificar, agilizar e tornar muito mais precisas as nossas decisões de negócio.